Bom dia, aqui é o Miguel Costa dos Santos e vou falar um pouco sobre a biografia de João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo nasceu no Rio de Janeiro em 1918. Ele iniciou sua carreira militar na Escola Militar do Realengo, em 1935 a 1937, e também na década de 1960 ele estudou na Escola Superior de Guerra, conhecido como Reduto de Formações Políticas, dos militares que implantaram o golpe de 1964. João Figueiredo participou da articulação do golpe militar. Chefiou o gabinete militar no período do governo Médici e foi nomeado para presidir o Serviço Nacional de Informações, SNI, em 1974 e 1979. Em 1977, tornou-se general do Exército e, em 15 de março Em 15 de março de 1979, foi nomeado presidente da República, sucedendo o governo do general Ernesto Geisel. O governo do general João Figueiredo na presidência da República foi o último do regime militar. O general João Figueiredo deu continuidade ao projeto iniciado no governo anterior de abertura do regime, como designado pelos militares de maneira lenta, gradual e segura. Desse modo, em agosto de 1979, assinou a Lei de Anistia Política, que anulou as punições aos brasileiros feitas desde 1964. Como essa lei foram revogadas as penalidades propostas na legislação militar do regime militar, como o exílio, a suspensão de direitos políticos. Boa tarde, meu nome é Guilherme. Eu vou falar um pouco sobre o governo de João Batista Figueiredo. O governo do general João Figueiredo na presidência da República foi o último regime militar. O general João Figueiredo deu continuidade ao projeto iniciado no governo anterior de abertura do regime, como designado pelos militares de maneira lenta, gradual e segura. Desse modo, em agosto de 1979, assinou a Lei Anistia Política, que anulou as punições aos brasileiros feitas desde 1964. Com essa lei, foram revogadas as penalidades propostas nas legislações do regime militar com o exílio, a suspensão de direitos políticos, as aposentadorias compulsórias, dentre outras punições. As absolvições foram concedidas tanto aos militares que atuavam em favor do regime, quanto aos militares de esquerda que se opuseram ao regime. Dessa forma, os crimes cometidos pelos agentes do regime também não poderiam ser julgados. Além da lei da anistia, foi aprovado a lei orgânica dos partidos, que possibilitou a criação de outros partidos e, consequentemente, a extinção do bipartidarismo e dos partidos exigentes durante o regime. Movimento Democrático Brasileiro e Aliança Renovadora Nacional. Dentre alguns dos partidos criados nesse período, estiveram o Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhistas Brasileiro, o Partido Democrático Trabalhista, o Partido que agregava Arenista, o Partido Democrático Social e o Movimento Democrático Brasileiro, que reunia antigos MDBistas. E durante novembro de 1979, foram previstas eleições diretas para os governadores de estado e foi extinta a eleição indireta para senadores. Somente no ano de 1982 foram realizadas as eleições diretas para compor os quadros executivos dos estados e da Câmara Federal, sendo a oposição majoritariamente vitoriosa nesses pleitos. Economicamente, o governo do general Figueiredo foi marcado por inflação e estagnação econômica, evidenciando o colapso da política econômica do regime militar. Isso se somou à crise internacional do petróleo de 1979. Para contornar essa crise, a importação do petróleo foi reduzida e ampliaram-se as prospecções de busca por esse insumo. A crise econômica persistiu e a dívida externa chegou ao índice
alarmante de 61 bilhões de dólares. Em consequência da crise econômica, ocorreram as demissões em massa na fábrica do ABC Paulista, acarretando nas greves diversas categorias, destacando dos metalúrgicos, entre o ano de 1978 e 1979. Os líderes sindicais que atuaram nessas greves foram indicados pela Lei da Segurança Nacional. Bom dia, meu nome é Cauã e eu vou falar um pouco sobre o fim do João Batista no Brasil. Bom, em 82, o Brasil teve as primeiras eleições diretas no governo dos estados desde 64. A propósito, o último general da ditadura chegou a criar pouco antes do novo estado, em Rondônia, permitindo nova unidade federativa, na qual ele pudesse eleger 3 senadores e 6 deputados federais. Bom, era uma das mais descaradas do regime para garantir superioridade no legislativo. Agora, eleições diretas para presidente, isso definitivamente não estava nos planos. Ainda em 1978, quando todos já sabiam que João Figueiredo seria o sucessor, ele deixou bem claro que sua aversão ao voto popular quando conversou com a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo diz: não, o eleitor brasileiro ainda não tem o nível de eleitor americano do eleitor francês. O Getúlio Vargas não fez uma ditadura sanguinária e acabou sendo eleito. Vocês sabem que no Rio Grande do Sul houve uma seca e os eleitores decidiram não votar contra o governo porque não choveu. Quando o Congresso se preparava para votar, emenda das direitas já em 1984 e garantiram o direito de eleger o presidente no ano seguinte. João Figueiredo decretou estado de emergência no Distrito Federal. Newton Cruz tinha cruzado os braços depois de avisado das bombas do Rio Grande Centro, cumpriu o que a risca dele se esperava, dissolveu a passeatas, montou barreiras nas ruas e nas estradas de acesso a Brasília e cercou o Congresso. A economia estava desordenada, o governo não fazia ideia de como lidar com a crise econômica internacional, acusada pelo choque do petróleo no período da inflação. Subiu de 77% para 235% ao ano, o maior índice até então registrado na nossa história. Palavras de Figueiredo ao deixar o posto de presidente. Talvez 70% estão apoiando Credo Neves, então desejar que eles tenham razão. É que o Dr. Tancredo consiga fazer um governo bom para eles e que ele consiga fazer o que eu não consegui. Essas foram as palavras de João Batista Figueiredo. Bom dia, meu nome é Gustavo. A primeira parte que eu vou falar é sobre a abertura política do João Figueiredo. A abertura política esteve entre os principais compromissos assumidos por João Batista Figueiredo durante a sua gestão. Promulgou a Lei da Anistia, aprovada em agosto de 79, em que os perseguidos políticos puderam retornar aos empregos e os exilados voltaram ao país. O processo de democratização passava ainda pela garantia da pluralidade partidária. Até então, o Brasil vivia o bipartidarismo e somente existiam 2 partidos, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Na gestão de João Batista Figueiredo, foi aprovado o projeto que garantiu o voto direto para governadores e prefeitos, deputados e senadores, mas não para o presidente. Aí, o outro tema é sobre os atentados na época que o João Batista Figueiredo foi presidente. O presidente João Batista Figueiredo teve que lidar com um momento conturbado, pois a abertura política não foi bem recebida por grupos radicais da direita. Bancas onde eram vendidos jornais de orientação de esquerda sofreram atentados a bombas. Cartas-bombas foram encaminhadas em agosto de 1980 à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e para a sede da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. O episódio matou uma pessoa e deixou outra mutilada. No ano seguinte, dois militares levaram uma bomba para explodir o Rio Centro, onde se realizava um evento em comemoração ao Dia do Trabalho. No entanto, uma das bombas explodiu no estacionamento, ocasionando a morte de um dos militares e ferindo um
gravemente.